Capítulo 26. Não façam para vocês deuses que nada valem, nem imagem esculpida, nem coluna sagrada, e não ponham na sua terra nenhuma pedra esculpida para se curvarem diante dela, pois eu sou Jeová, seu Deus. Vocês devem guardar os meus sábados e ter reverência pelo meu santuário. Eu sou Jeová. Se continuarem a andar nos meus decretos e a guardar os meus mandamentos, e se os cumprirem, eu lhes darei chuvas no tempo devido. A terra dará sua produção, e as árvores do campo darão os seus frutos. A debulha se estenderá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a semeadura. E vocês comerão o seu pão à vontade, e morarão em segurança na sua terra. Vou estabelecer a paz na terra, e vocês se deitarão sem que ninguém os faça ter medo. E livrarei a terra dos animais selvagens, e a espada da guerra não passará pela sua terra. Vocês certamente perseguirão os seus inimigos, e eles cairão diante de vocês pela espada. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e seus inimigos cairão diante de vocês pela espada. Eu mostrarei favor a vocês, os farei numerosos e os multiplicarei, e guardarei o meu pacto com vocês. Enquanto ainda estiverem comendo da colheita do ano anterior, vocês terão de se livrar dela, para dar lugar à nova. E porei meu tabernáculo entre vocês, e eu não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos deles. E quebrei o seu jugo, e os fiz andar de cabeça erguida. No entanto, se vocês não me escutarem, nem cumprirem todos esses mandamentos, e se rejeitarem os meus decretos, e se vocês abominarem as minhas decisões judiciais, de modo a não cumprir todos os meus mandamentos e violarem meu pacto, eu lhes farei o seguinte: como punição, trarei sobre vocês aflição, tuberculose e febre ardente, fazendo seus olhos falhar e a sua vida definhar. Vocês semearão a sua semente simplesmente em vão, pois os seus inimigos a comerão. Eu me voltarei contra vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Os que os odeiam os oprimirão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim vocês não me escutarem, terei de castigá-los 7 vezes mais pelos seus pecados. Quebrarei o seu orgulho obstinado, e farei com que os seus céus sejam como ferro, e a sua terra como cobre. Vocês gastarão as suas forças em vão, visto que a sua terra não dará produção, e as árvores da terra não produzirão frutos. Mas se persistirem em andar em oposição a mim, e em se recusar a me escutar, terei de golpeá-los 7 vezes mais, segundo os seus pecados. Vou enviar contra vocês os animais selvagens, e eles os deixarão sem filhos, acabarão com os seus animais domésticos, e reduzirão a população de vocês, e suas estradas ficarão desertas. Se apesar dessas coisas, vocês não aceitarem a minha correção e insistirem em andar em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vocês. E eu mesmo os golpearei 7 vezes pelos seus pecados. Trarei sobre vocês uma espada que fará vingança por terem violado o pacto. Se vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei doenças entre vocês, e vocês serão entregues nas mãos de um inimigo. Quando eu destruir o seu suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão de vocês num único forno, e racionarão o pão por peso. E vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso, vocês não me escutarem, e insistirem em andar em oposição a mim, intensificarei a minha oposição a vocês, e eu mesmo terei de castigá-los 7 vezes pelos seus pecados.
Então vocês terão de comer a carne dos seus filhos e comerão a carne das suas filhas. Destruirei os seus altos sagrados, derrubarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os cadáveres dos seus ídolos repugnantes. E eu terei aversão de vocês e os abandonarei. Entregarei as suas cidades à espada e desolarei os seus santuários, e não sentirei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Eu mesmo vou desolar a terra, e os seus inimigos que moram nela olharão espantados. Espalharei vocês entre as nações, e vou desembainhar a espada atrás de vocês. A sua terra ficará desolada, e as suas cidades serão devastadas. Naquele tempo, a terra saudará os seus sábados, todos os dias em que estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Então a terra descansará, visto que ela deve saudar os seus sábados. Ela descansará todos os dias em que estiver desolada, pois não descansou nos sábados em que vocês moravam nela. Quanto aos que sobreviverem, farei com que o coração deles se encha de desespero nas terras dos seus inimigos. O ruído de uma folha sendo levada pelo vento os fará fugir, e eles fugirão como se foge diante da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Eles tropeçarão uns nos outros, como os que fogem da espada, mesmo que ninguém os esteja perseguindo. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Vocês morrerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que restarem serão abandonados para apodrecer nas terras dos seus inimigos, por causa do seu erro. Sim, apodrecerão por causa dos erros dos seus pais. Então eles confessarão seu próprio erro e o erro e a infidelidade dos seus pais, e admitirão que se comportaram de modo infiel por andar em oposição a mim, tornando necessário que eu também andasse em oposição a eles e os levasse à terra dos seus inimigos. Então talvez o coração incircunciso deles se torne humilde, e eles paguem pelo seu erro. E eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, e do meu pacto com Isaque. Eu me lembrarei do meu pacto com Abraão, e me lembrarei da terra. Enquanto a terra ficou abandonada por eles, ela saudou os seus sábados e ficou desolada sem eles. E eles pagaram o seu erro, porque eles rejeitaram as minhas decisões judiciais e abominaram os meus decretos. Mas apesar de tudo isso, enquanto estiverem na terra dos seus inimigos, nunca os rejeitarei completamente, nem os repelirei a ponto de exterminá-los, porque isso violaria meu pacto com eles, pois eu sou Jeová, o Deus deles. Em benefício deles, vou me lembrar do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito sob os olhares das nações, para ser o Deus deles. Eu sou Jeová. Esses são os decretos, as decisões judiciais e as leis que Jeová estabeleceu entre si e os israelitas no Monte Sinai por meio de Moisés.